nesse vídeo eu vou mostrar para você qual é a razão econômica que está por trás da invasão da Rússia à Ucrânia. E por que eu frisei o econômica? Porque 95% das vezes os políticos usam de narrativas bonitinhas, fofinhas e palatáveis para o ouvido do público para justificar as suas decisões. E com a Rússia não é diferente. E, inclusive, para a União Europeia. Mas isso a gente vai entender mais para frente no vídeo. O que o Putin usa? Qual é a narrativa que ele usa para justificar a invasão na Ucrânia? Não, porque, historicamente, o povo russo e o povo ucraniano são um só. Você acredita nisso? Eu não acredito. E eu acredito que você também não. Então vamos entender a bendita da razão que está por trás. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é um mapa. Um mapa que vai exemplificar muito bem toda essa questão. A gente tem na tela agora um mapa da Ucrânia. A gente pode ver que a gente tem uma zona vermelha aqui. E essa zona é o território ucraniano que está anexado à Rússia desde 2014. E a gente tem também essa parte branca do mapa, que representa o território que não está anexado à Rússia, ou seja, que realmente pertence à Ucrânia. E dentro dessa parte branca, a gente percebe vários pontinhos coloridos. E é justamente isso que está por trás do verdadeiro interesse do Putin em invadir a Ucrânia. E Flávia, o que significa esses benditos pontinhos coloridos? Qual a importância que eles têm para a economia mundial? Vamos lá. Esses pontinhos coloridos no mapa, eles representam as reservas de terra rara da Ucrânia. E para que servem essas terras raras? Dessas terras raras, extraem-se minerais que são essenciais para a indústria de alta tecnologia. E o que a gente entende por indústria de alta tecnologia? Várias coisas. Dentre elas, a fabricação de semicondutores. A gente usa muito esses minerais também na indústria bélica, militar. A gente usa para a fabricação de veículos elétricos e dentre outras coisas mais. Vamos voltar aqui para o mapa da Ucrânia para a gente entender o que cada pontinho representa. Vamos lá. A gente tem o verde aqui, que significa as reservas de titânio. E para que o titânio é usado? Ele é usado majoritariamente para a indústria bélica, militar. Fabricação de tanque, bomba, arma, enfim, tudo que é usado em terra, em guerra, precisa de titânio. A gente tem o pontinho azul, que é o lítio, que é muito usado na fabricação de baterias. Tudo quanto é bateria precisa de lítio. Bateria de celular, de notebook, de carros elétricos, tudo tem lítio no meio, tá? Tudo. E a gente tem um outro material também, que é o grafite, que também é extremamente importante para a fabricação de carros elétricos. E tem uma curiosidade muito interessante em relação ao lítio, tá? Estima-se que 1/3 de todas as reservas mundiais de lítio esteja na Ucrânia. Olha o tamanho da importância da Ucrânia. Bom, obviamente, não é à toa que o Putin está invadindo a Ucrânia.
né? Tá começando a pegar a fiação? Bom, agora vamos entender qual a relação que isso tem entre China e Estados Unidos. E daqui a pouco toda essa relação vai fazer sentido, que eu vou unir as duas coisas. O que é importante a gente saber hoje da geopolítica das terras raras? Estima-se que 60% a 70% de toda a capacidade mundial de refino das terras raras pertença à China. Vou repetir para você, essa informação é muito importante. Estima-se que 60% a 70% de toda a capacidade mundial de refino de terras raras pertence à China. E, obviamente, isso é uma coisa que incomoda os Estados Unidos. Porque isso está diretamente relacionado à segurança nacional e segurança econômica. Veja bem, imagine o problema que seria se a Rússia conseguisse vencer essa guerra e tivesse todo o domínio das terras raras e, de repente, ela vendesse a concessão dessas terras para a China, por exemplo. Olha o problema, né? Isso é um problema muito grande para os Estados Unidos. Inclusive, o Trump, ele não esconde de forma nenhuma que os Estados Unidos está louco, sedento por terras raras. Ele não esconde isso. Tanto é que, em fevereiro, ele tentou negociar um acordo com Zelensky que tinha os seguintes termos. 50% das terras raras serão dominadas pelos Estados Unidos e os outros 50% vão ficar para a Rússia. E aí o que aconteceu? O Zelensky não aceitou, porque achou que esses termos não eram vantajosos para a Ucrânia. E aí, então, em março, no enterro do Papa, parece piada que eu estou falando, mas é real, isso foi no funeral do Papa, o Trump chegou com uma proposta mais vantajosa para a Ucrânia e falou assim: Zelensky, agora a gente oferece para você materiais militares, ajuda militar, para você continuar essa guerra, em troca da concessão de um pedaço das suas terras raras. Você aceita? Aí o Zelensky falou: sim, eu aceito. Legal. Então, a China conseguiu um pedacinho ali das terras raras da Ucrânia. Ela já conseguiu o seu espaço, né? Enquanto isso, a Ucrânia continua guerreando ali com a Rússia. O desfecho final, a gente não sabe. E o que a gente pode perceber? Que as terras raras, ela é uma moeda de troca para a Ucrânia. Por quê? Vou explicar. A Ucrânia é um país que se endivida cada vez mais para se manter de pé nessa guerra. Em 2022, a Ucrânia tinha ali uma dívida pública que representava mais ou menos ali 16% do seu PIB. E no final de 2023, essa dívida passou a representar mais ou menos ali 80% do PIB da Ucrânia. Ou seja, ela triplicou a sua dívida em pouquíssimo tempo. E isso porque a gente nem tem dados de 2024 e 2025. O negócio está pior ainda. E é agora que entra o papel da União Europeia nessa brincadeira. Porque, o que eu quero dizer para vocês? Eu falei no início do vídeo que não existe narrativa bonitinha no mundo, né? Que os políticos, eles usam de narrativas muito fofinhas e para justificar suas decisões, né? E com a União Europeia não é diferente. O que acontece? A União Europeia, ela está emprestando muito dinheiro para a Ucrânia para que ela consiga guerrear ali com a Rússia. E veja bem, existe uma diferença muito grande entre emprestar dinheiro e doar dinheiro.
Veja bem, a União Europeia não está doando dinheiro, ela está emprestando. E isso está aumentando a dívida da Ucrânia. E aí, o Macron e a União Europeia e tudo mais falam assim, não, a gente está ajudando aqui a soberania da Ucrânia, a gente está ajudando a Ucrânia. Nós somos irmãos europeus, amamos a Ucrânia. A gente está ajudando aqui de peito aberto, de coração. Mais uma vez eu vou perguntar para vocês, vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que a União Europeia realmente está ajudando a Ucrânia? Não tá, gente. Não tá. E isso está muito explícito no site Explícito não, né? Isso está ali no site da União Europeia. Eles falam que estão emprestando dinheiro para a Ucrânia. Não é doação, é empréstimo. E por que será que a União Europeia está emprestando tanto dinheiro para a Ucrânia? Porque ela também quer um pedacinho dessas terras raras. Ou então vender um pedaço delas para os Estados Unidos. Então, o que a gente pode perceber no meio dessa fubica geopolítica toda? Que as terras raras da Ucrânia é uma moeda de troca do Zelensky. Tá? E, inclusive, ela vai ser usada para diluir a dívida pública da Ucrânia com a União Europeia. Entendeu? Então, basicamente, é isso que a gente vê. E essa é a razão econômica pelo qual a Rússia quer invadir a Ucrânia. Bom, eu prometi para vocês que eu ia falar também uma outra curiosidade muito interessante sobre a zona vermelha do mapa. E eu vou mostrar para vocês agora. É uma coisa muito importante para quem quer entender mais geopolítica. Bom, essa zona vermelha aqui, ela já está anexada à Rússia, tá? E aqui é a Crimeia. E por que a Rússia, o Putin, quis tanto anexar essa região à Rússia? A Rússia, ela tem um problema muito grande. É um país extremamente frio. Então, todas as suas fronteiras marítimas, praticamente, elas são congeladas. Vocês já viram aqueles navios quebra-gelo que passam na internet? Eles são russos, majoritariamente. E isso é uma coisa que atrapalha muito as exportações russas. Então, o que a Rússia buscou aqui ao anexar a Crimeia ao seu território? Ele buscou ter acesso a um porto de águas quentes, ou seja, onde a água em volta não é congelada. Então, você pode passar com um navio normal, por assim dizer. Não precisa passar com um navio quebra-gelo. Porque é uma coisa que ele diminui muito a eficiência e aumenta os custos das exportações. Então, basicamente, é por isso que a Rússia quis anexar a Crimeia. Isso é uma informação interessante, muito interessante para quem quer entender de geopolítica. Bom, resumo desse vídeo. A Rússia quer invadir a Ucrânia para dominar as reservas de terra rara e, posteriormente, vender essa concessão, ou então usar ela mesma. E essa zona vermelha aqui, ela foi anexada porque a Rússia queria um porto de águas quentes. Bom, pessoal, então basicamente é isso que eu queria dizer nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido de bastante conteúdo para vocês, que vocês tenham aprendido bastante. E é isso. Se inscreva aqui no canal e obrigada.